Fica comigo até o final, porque nesse vídeo eu posso salvar a sua pele. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre algumas expectativas errôneas sobre a aula de arte. E também vou dar algumas sugestões de como você pode lidar com essas expectativas. Se você é professor de arte, tenho certeza que você vai se identificar com muitos exemplos que serão ditos aqui nesse vídeo. E então eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, tem um conteúdo maravilhoso que vai te auxiliar nas aulas. Temos um conteúdo desde arte rupestre até arte contemporânea. Falamos sobre vários movimentos, sobre vários artistas diferentes, contemplando todos os aspectos da história da arte e será muito útil nas suas aulas também, tá? Então se inscreva no canal, deixa aquele like para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Expectativa número 1, que a disciplina de História da Arte é menos importante do que algumas outras disciplinas da escola. E na verdade, várias pessoas pensam dessa forma. Alunos, às vezes pais de alunos, muitas vezes outros professores, até mesmo a equipe diretiva e a coordenação da escola que você trabalha. Não querem dizer isso para você assim abertamente, mas falam com outras palavras, né? Solicitando algumas coisas que demonstram essa ideia equivocada que eles têm sobre a disciplina de arte. Então, por exemplo, tá lá você, bela e formosa, montando seu planejamento na sala dos professores, conversando, vendo o professor e fala: professora, você pode me ceder a sua aula? Porque tá próximo da minha prova, não consegui terminar a matéria, você pode me ceder? Como é que tá seu conteúdo? Como é que tá? Deve estar tudo tranquilo, né? Porque a arte é mandar desenhar, deve estar tranquilo. Me empresta a sua aula pra eu poder continuar meu conteúdo? A gente quase pira, né? Dando aqui um exemplo extremo, mas existem outros vários. Então, como lidar com essa situação? Primeiramente, a gente tem o dever de demonstrar o quanto é importante para a vida do aluno, de uma forma geral, conhecimentos artísticos. Então começa demonstrando para o seu aluno o quanto é importante a sua disciplina. Por exemplo, mostrando para ele que a leitura de imagem, que é tão desenvolvida durante as aulas de arte, é feita por ele a todo momento. Quando ele vê uma imagem publicitária, quando ele vê lá uma foto numa reportagem, quando ele vê uma obra de arte, quando ele vê o rosto da mãe, quando ele fez uma coisa errada e a mãe não gostou e coloca com a cara fechada, tudo isso é leitura de imagem. A gente desenvolve essa habilidade nas aulas de arte, demonstrando para ele que os conhecimentos de história da arte serão cobrados no futuro, no Enem, nos vestibulares, e que também é uma das matérias mais cobradas nessas provas. Então, isso já é motivo para valorizar e muito as aulas de História da Arte, contando que em algumas escolas nós temos uma aula por semana no Fundamental 1, no Fundamental 2 e no Médio, para ensinar toda a história da arte, desde a pré-história até a arte contemporânea. É muito conteúdo. E infelizmente muitas pessoas não têm noção do quanto a gente ensina, ou a qualidade que a gente dá à nossa aula, o quanto a gente se empenha para fazer e no quanto esses conhecimentos são necessários para o nosso aluno. Então, se o seu aluno tiver noção de que sua aula é importante, já é assim, ó, 80% do caminho andado. Aí você pode demonstrar para a escola, de um modo geral, o quanto o seu aluno consegue fazer associações de outras matérias dentro da aula de História da Arte, e que ele pode aplicar alguns conhecimentos dados na aula de História da Arte em outras matérias. Então, é uma forma de demonstrar para a escola o quanto é importante a sua disciplina. Também promovendo exposições com trabalhos dos alunos, não só trabalhos práticos, né, de desenhos e pinturas, mas também vídeos deles explicando sobre movimentos, sobre artistas, promovendo eventos nos quais os alunos possam ter a oportunidade de expor todo o conhecimento que eles têm sobre diversos assuntos que são tratados dentro da aula de arte. Na minha aula de arte, gente, eu falo sobre sociologia, sobre geopolítica, sobre moda, sobre comida, sobre comportamento, sobre várias coisas que envolvem a humanidade de um modo geral, porque toda arte é filha do seu tempo. Então, tudo que a gente estuda dentro da história da arte fala sobre civilizações, fala sobre povos, fala sobre comportamento, fala sobre humanidade. Então isso já é motivo de sobra para nós, a partir de nós, valorizarmos a nossa aula, né? E sabermos como lidar com situações como essas.
Uma outra coisa que nos é muito solicitada é para que nós possamos produzir nas aulas de arte enfeites para a escola para algumas datas específicas, como por exemplo Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Índio, Festa Junina, né? E isso também é um pouco de culpa nossa, porque nós, professores de História da Arte, somos sim mais criativos, pensamos muito mais na parte estética, temos mais habilidades, né, para fazer algumas atividades, algumas expressões artísticas. Por isso que eles de cara lembram de quem? Professor de arte. Então vamos lá, como que a gente pode lidar com essa situação? Devemos então proporcionar uma aula na qual a gente contextualize aquele evento, aquele dia, ou por exemplo, Dia do Índio, vamos pegar uma coisa prática, Dia do Índio. Então a gente pode, na aula de arte, contextualizar o papel do índio, a produção artística indígena, contar um pouco sobre a história, né, de algumas tribos, trazer ali algumas lendas que envolvam todo o folclore indígena e a partir disso elaborar algumas atividades relacionadas à temática que serão utilizadas na decoração ou em alguns eventos relacionados a esse dia. Então, olha a mudança de chave, a viradinha de chave. Ao invés de você fazer enfeites totalmente descontextualizados, que não tem ligação com nada que eles estejam fazendo, só para suprir uma necessidade ali da escola, você agora vai trazer para a sala de aula um novo tema, trabalhar de forma até mesmo interdisciplinar, abrangendo cultura, conhecimentos gerais, conhecimentos artísticos de civilizações diferentes da nossa. Então, olha que riqueza e que oportunidade nos é dada para trabalhar diversos conteúdos na nossa aula e ainda suprir uma necessidade da escola. Uma outra coisa que na verdade é bem complicada de se trabalhar na educação infantil e no fundamental, que é a relação da arte com fazer coisa bonitinha, a ligação de que a função da arte é produzir coisa bonita. Aí é um assunto tão polêmico, tão complexo da relação da arte com o belo, que já foi superado há séculos atrás, mas que a população em geral ainda tem a noção de que o aluno vai levar para casa a lembrança do Dia das Mães, a coisa mais linda, e muitas vezes nem é ele que faz, é a professora que faz, entrega algo quase que pronto só para ele fazer uma coisinha ali, uma coisinha aqui, e às vezes ela até retoca o que o aluno fez. Gente, isso é realmente um crime. E algo que deve ser trabalhado também é a noção de que arte e belo não tem uma relação tão explícita dessa forma, que deve se valorizar o que o aluno é capaz de fazer, que tem ali a mãozinha dele, com a habilidade que ele já adquiriu, com o conhecimento que ele já adquiriu, com a forma que ele quis representar aquilo, e é uma coisa que tem que ser construída na escola, né? Então, quando é questionado, professora, mas por que não ficou bonito? Porque, eu pensei em fazer um trabalho com os alunos, certeza que vai ficar feio, porque eles não vão saber fazer. Gente, o aluno faz o que ele é capaz de fazer. Se você acha que ele não vai conseguir fazer aquilo, dá outra coisa para ele fazer. Dá uma outra atividade que possa explorar o potencial dele e que no final sair uma coisa legal que a mãe, eu tenho certeza que a mãe vai gostar muito mais de receber um rabisco que uma criança de 3 anos fez do que um recorte que a professora fez e entregou na mão dela como lembrança do Dia das Mães. Então é algo que deve ser construído dentro da escola, a cultura de valorizar o que o aluno é capaz de fazer. Não estou dizendo que a gente deva aceitar qualquer coisa que o aluno faça. A gente pode falar, você é capaz de fazer melhor. Vamos melhorar aqui, melhorar ali, sem tocar naquele trabalho, mas estimular o aluno a buscar cada vez mais o melhor dele, a dar o melhor dele, mas não valorizando simplesmente só porque é bonito ou feio, sem ter esse peso, sem mensurar dessa forma, mas valorizar o que o aluno é capaz de fazer, explorando, instigando a fazer cada vez melhor. Uma outra coisa que a gente deve tomar cuidado é quando o professor fala: vamos fazer um trabalho junto? Eu vou trabalhar relevo lá no 7º ano, você não pode fazer maquete com eles? E às vezes, fazer maquete de relevo não tem absolutamente nada com o conteúdo sobre cores que você está ensinando para os seus alunos. O que você vai fazer? Você vai falar não. Você pode falar não, mas às vezes também é uma necessidade e é solicitado a você que você realmente faça aquilo, porque tem que ser feito.
Então vamos lá. De novo, tentar mostrar que a aula de arte tem seu valor, mas que, como é uma aula abrangente sobre uma matéria que fala sobre vários assuntos diferentes, vamos adaptar. Já que não tem como fugir, vamos adaptar a matéria de cores e aplicar a noção sobre cores primárias, secundárias, cores quentes, cores frias, no relevo tal, né, na paisagem tal, que será utilizada lá na aula de geografia. E conversar com o professor, que vocês deverão então fazer um trabalho aí sim, fazer um projeto e um trabalho interdisciplinar de geografia e de arte, trabalhando os assuntos de forma igualitária e não uma em detrimento da outra. Então, mostrando realmente que a aula de arte ela tem sim um conteúdo muito lindo a ser explorado e que pode ser aplicado em outras disciplinas. Aparece aí uma belíssima oportunidade de você trabalhar a interdisciplinariedade dentro da escola e colocando a sua matéria junto com outras, fazendo com que o aluno possa ver a relação entre tudo e que existe, né? A relação entre matérias que ele nunca imaginou que pudessem ser relacionadas. Uma outra coisa que acontece muito é relacionarem a aula de arte com aula em que a gente ensina práticas ou técnicas artísticas. Que a gente ensina a pintar, ensina a desenhar, ensina a fazer degradê de cores, luz e sombra, a trabalhar com tintas enfim, uma aula tecnicista, uma aula que a gente ensina técnicas como se fosse um ateliê livre, né? E a aula de arte realmente não tem nada a ver com isso, né? A gente pode o quê? Explorar técnicas diferentes e sim trazer para o nosso cotidiano, para a nossa sala de aula, técnicas diferentes, fazeres artísticos diferentes, fazer com que o aluno experimente coisas e materiais, né? Que são ali à disposição na escola, enfim, fazer com que ele explore essas técnicas, mas não uma aula especificamente disso. Essa é uma noção extremamente errada que fez parte da disciplina de arte durante muito tempo. Então, há alguns anos atrás, a aula de arte era sim para isso. Ensinava a fazer molduras, ensinava a fazer gráficos, ensinava, enfim, coisas muito técnicas e foi perdido totalmente a noção da contextualização e da teoria mesmo, que é muito rica dentro da história de arte. Então, a gente pode sim ensinar técnicas, mas contextualizando com uma teoria muito bela, ou ensinar a trabalhar com tinta a óleo, falando sobre o Renascimento, que foi lá que ela se popularizou, ensinar sim a fazer perspectiva, mas contextualizando com o movimento da op art, por exemplo, ensinar a fazer cartazes, contextualizando com a pop art. Então dá sim pra gente colocar ali 50% de teoria com a prática e não tornar a aula de arte como uma aula em que a gente ensine somente a prática, porque fica uma coisa muito vazia. Se não contextualizar o que é ensinado, fica simplesmente o fazer por fazer. A aula de arte não serve para transformar os alunos em artistas. Da mesma forma que a aula de música não vai transformar o aluno num músico, ou a de educação física transformar o aluno num grande atleta, porque são disciplinas que vão falar sobre os assuntos relacionados àquela temática, como esporte, como a própria música ou a história da arte, visando o desenvolvimento global e que o aluno tenha noção do assunto que foi dito lá, trabalhado lá, que ele possa compreender a partir das aulas o mundo que é explorado nesses conteúdos. Não significa que na aula de arte todos os alunos deverão passar de um ano para outro sabendo fazer perspectiva, sabendo desenhar, desenho de observação ou de criatividade, não. Tudo isso é explorado, tudo isso é instigado, tudo isso pode sim ser aflorado durante as aulas de arte em alguns alunos, mas existirão aqueles alunos que não terão predisposição alguma para fazer nenhuma dessas coisas. E tá ok, ninguém precisa gostar ou ter talento para fazer
expressões artísticas, mas todos devem sair da aula de arte com conhecimento adequado, que será solicitado mais para frente nas provas, nos vestibulares, enfim, ou até mesmo para a vida. Conhecimento artístico, conhecimento de vida, conhecimento de mundo, conhecimento de gente. Então essa é a real função da aula de arte e não uma função de formar grandes talentos. Como eu tenho certeza que você gostou desse vídeo, já vou pedir para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Deixa o like, já que você gostou, isso ajuda tanto ao YouTube divulgar o nosso canal. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais e colocar aqui nos comentários uma solução maravilhosa que você deu para um desses problemas que foram citados aqui nesse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.